Olá, turma! Hoje a gente vai continuar falando em didática sobre a BNCC. Nós começamos na aula anterior e vamos terminar de falar dessa parte teórica da BNCC. Na próxima aula a gente vai começar a parte prática de planejamentos a partir da BNCC, né? Já está disponível para vocês no NEAD a BNCC do Ensino Fundamental. Então estejam atentos a isso, deem uma lida, conheçam o documento para que a gente possa trabalhar com ele na prática na próxima aula. Aqui está o nosso roteiro de trabalho, que vocês têm em detalhes no NEAD, com o acesso a todo o material. E, continuando a falar da BNCC, aqui nós temos na nossa referência bibliográfica os 3 grandes grupos de interesse de implantação da BNCC. O primeiro são o que a gente chama de atores da educação básica, que são os professores, as escolas e os estudantes. Depois a gente tem os atores do espaço acadêmico, que são os pesquisadores, professores universitários e as associações científicas. E por último, os atores do segmento privado, né, empresarial, que são as fundações privadas. Esses 3 grupos, eles têm que trabalhar em sintonia para que a educação brasileira realmente tenha transformações, tenha mudanças significativas, né? Então vamos lá, relacionando a BNCC e o currículo. Na aula passada eu falei que a BNCC não é o currículo, ela é uma base para se construir o currículo. Então vamos lá. A escola, ela, na sua organização escolar, ela tem que ter um currículo, que são as bases conteudistas dela, né? Primeiro ela constrói uma matriz curricular. A matriz curricular é quais disciplinas que tem nesse ano de escolaridade, quantas aulas semanais, quantas horas aulas anuais, isso tudo é o que a gente chama de matriz curricular. O currículo são os conteúdos a serem trabalhados. A BNCC, ela traz uma base, um mínimo de conteúdo a ser trabalhado em cada ano de escolaridade, desde a educação infantil até o ensino médio. Mas esse mínimo não é o todo, a gente já falou disso na aula passada, é o mínimo, mínimo é mínimo, né? Então a escola vai pegar esse mínimo e vai construir o currículo dela a partir da base da BNCC. Depois, ela vai organizar quais são os direitos de aprendizagem a partir desse currículo. O que são direitos de aprendizagem? É a parte de aprendizagem prática, né? Que a gente tem aqui. O que eu vou ensinar, por que eu vou ensinar isso e quando eu vou ensinar isso, né? Qual é a importância dessa aprendizagem para o meu aluno? O que vai mudar na vida desse aluno? Onde ele vai usar esse conteúdo na vida dele? Essa é a parte da organização curricular a partir da BNCC. E o currículo, ele é uma construção social. A gente vê que os grupos sociais mais desenvolvidos têm um currículo mais bem elaborado. Os grupos sociais menos desenvolvidos trabalham com um currículo muito básico, muito irrisório. E nós, a partir da BNCC, precisamos abrir os olhos para isso. Porque senão, muitas redes públicas vão trabalhar a base como se fosse o máximo. E ela é o mínimo, né? Então vamos lá. Como que eu vou contextualizar os conteúdos? Primeiro, eu vou identificar as estratégias para apresentar esse conteúdo. A gente viu na aula passada a importância do aluno criar e do aluno descobrir, né? A descoberta do aluno é importante. Então, em história, por exemplo, é importante que o aluno pesquise elementos fundamentais para aquele momento histórico, que ele consiga relacionar o momento histórico da humanidade com o momento histórico que ele ou que a humanidade está vivendo agora, né? Nesse ano, nessa situação, né? Ele precisa apresentar, representar, exemplificar, conectar para tornar isso significativo. Eu só guardo na minha memória, por longo tempo, aquilo que tem significação. Aquilo que é só uma informação, daqui a pouco eu já esqueci. E para que isso tenha significação, eu tenho que passar por todos esses processos para que o meu aluno entenda a importância daquilo, não na vida histórica da humanidade, mas na minha vida particular,
O que isso influenciou para que hoje eu estivesse vivendo desta forma, produzindo dessa forma e respondendo da forma como eu faço. Outra coisa importante é como fortalecer a competência pedagógica da escola. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem, e eu mesmo muitas vezes sou obrigada a isso, a dizer, mas a escola pública está anos-luz atrasada da escola privada. E muitas vezes isso se dá pela organização das redes mesmo, de não ser de interesse político e social que o aluno da escola pública tenha acesso a informações que mudariam a cabeça dele. O fundo social e político é de tratar, né? Nós temos escolas que preparam os mandantes e nós temos escolas que preparam os mandados, né? Isso tudo vem a partir das competências pedagógicas. Então, o professor, ele tem como mudar essa realidade. A partir da escolha e da organização curricular da disciplina dele, ele consegue mudar isso, né? A postura dele na sala de aula, o desenvolvimento da criticidade, o fazer com que o aluno pense naquilo que ele está aprendendo, não é reproduza o que ele está aprendendo, mas que ele pense, que ele critica, que ele construa a sua fala a partir daquilo. Né? Então nós temos, enquanto professores, dentro da sala de aula, nós temos por obrigação adotar estratégias mais dinâmicas, mais prazerosas, mais pensativas, mais críticas, mais visionárias, né? E sempre interativas, né? Não tem como fazer isso tudo que eu falei agora se o aluno ficar parado na sala só ouvindo o professor. Ele tem que interagir, ele tem que questionar, ele tem que discutir, ele tem que se posicionar, ele tem que questionar, ele tem que discordar para ele criar a sua visão. E na hora de avaliar, também é importante estarmos atentos. Avaliar não é só dar uma prova e receber, como Paulo Freire chamava de educação bancária, né? O professor deposita, no fim do trimestre ele dá uma prova e recolhe aquele depósito. Não é nada disso, né? As formas de avaliar, ou os procedimentos de avaliação, eles têm que ir muito mais além do que olhar a nota do aluno. Ele tem que perceber até onde o aluno caminhou, o que o aluno construiu de significativo, o que o aluno conseguiu relacionar de importante da vida dele com aquilo que foi trabalhado com ele. É importante ele entender onde ele se posiciona dentro dessa sociedade, qual é a função dele ali, como ele pode fazer para mudar se ele não estiver confortável com aquela posição que ele ocupa nesse momento. É importante na avaliação o professor avaliar o seu trabalho, né? Se o meu aluno não conseguiu chegar onde eu queria, até onde eu tenho responsabilidade nisso, né? O que eu posso mudar e replanejar? A avaliação ela tem que ter uma visão de replanejamento, né? O que eu preciso mudar na minha postura, o que eu tenho que mudar nos conteúdos, o que eu tenho que mudar em relação à metodologia de aula, o meu planejamento, eu tenho que mudar tudo, né? Às vezes a gente vê, principalmente em conselhos de classe, professores dizendo assim, a turma tal foi toda mal comigo, com coisa que a responsabilidade é da turma. Se a grande parte da turma, se mais de 40% da turma foi mal, o professor tem que repensar nas estratégias dele. Não só na metodologia de aula, mas nos objetivos da aula, no currículo que ele organizou, na forma que ele avaliou, na devolutiva de avaliação. Então, tudo isso tem que estar na cabeça do professor quando ele fecha o bimestre, quando ele fecha um período e percebe na avaliação como foi o trabalho dele. A avaliação do aluno, ela tem que espelhar a caminhada do trabalho pedagógico desse professor. Então, o professor ele tem que tomar como registro de referência as notas dos alunos e as posturas dos alunos para que ele possa replanejar e reorganizar a sua prática. E nas metodologias? Nós precisamos selecionar e aplicar metodologias diversificadas. Aquela aula que é a mesmice, que é tudo igual, que toda semana é a mesma coisa, que toda aula é igual e tudo se faz do mesmo jeito,
isso tem que acabar, né? É importante o professor perceber que o aluno ele é interativo, então ele precisa de metodologias diferentes. Nós começaremos daqui a pouco a ter aula, né? Um dos nossos conteúdos é sobre metodologias diferentes de aula. E os recursos? Nós precisamos selecionar quais recursos que chamam a atenção do meu aluno, quais recursos que realmente prendem a atenção e são significativos para ele, quais os procedimentos de aula que eu vou usar e que vão produzir no meu aluno uma aprendizagem significativa, que tipo de tecnologia eu tenho à minha disposição e usar essa tecnologia, já que o meu aluno hoje é uma pessoa tecnológica, né? E a gente continua esse bate-papo na nossa aula remota mais tarde, ok? Obrigada, gente. Qualquer dúvida é só fazer contato com a gente. Valeu!